Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo sobre o santuário. O santuário celestial, do qual o santuário terrestre era uma cópia, é o divino centro de operação na luta entre o bem e o mal. Por ser morada de Deus e o centro de seu governo, Satanás sempre atacou o santuário. Às vezes, ele próprio, outras vezes, através de seus agentes. Se ao longo da história testemunhamos as investidas de Satanás contra o santuário, podemos esperar que isso se repita com muito mais intensidade no tempo do fim. Mas qual é a estratégia usada por Satanás hoje para obliterar, manchar, apagar as verdades ensinadas através do santuário? Hoje vamos aprender sobre elas. O apóstolo Paulo fala sobre a obra do anticristo no tempo do fim, precisamente antes da volta do Senhor. Ele escreveu aos Tessalonicenses em sua segunda carta, no capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia de Deus. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como que se fosse o próprio Deus. E no verso 9, Paulo escreveu: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. As palavras de Paulo indicam um poder arrogante que se opõe a todo competidor no terreno religioso e não permite que nenhum rival receba o culto que exige para si mesmo. Esse anticristo se assenta no santuário de Deus. A expressão grega naos significa santuário interior, contrastando com hieron, que é um termo aplicado ao prédio do templo. Ou seja, o anticristo tentaria assumir o lugar de Deus na adoração. Ele também tentaria ser como o próprio Deus, ou seja, esse arrogante poder usurpa as prerrogativas do próprio Deus. Historicamente, há um único poder que tenta há séculos assumir o lugar de Deus: o papado. O processo de paganização do cristianismo não apenas deitou por terra a verdade do santuário, mas também substituiu as doutrinas básicas conectadas com o santuário por ensinos de origem pagã. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro, o sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemado repetidas vezes através do sacrifício da missa. Vou dar um exemplo claro para vocês. O Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto
e exatidão, transubstanciação. Mas a palavra de Deus não aprova esse pensamento. Se o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no próprio sangue de Cristo, ele morre então novamente em cada missa. Mas Pedro ensinou que Cristo morreu uma única vez pelos pecados humanos, para nos levarmos a Deus. Um segundo exemplo é a intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial, que foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria e dos santos mortos do clero romano. Assim diz o Catecismo: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. A Bíblia não apoia a ideia de existirem santos ou mesmo Maria intercedendo entre Deus e o homem. Paulo foi claro em seu ensino que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o que dizer da doutrina da confissão auricular quando o sacerdote diz ter o poder de perdoar os pecados? Os mandamentos do Decálogo, guardados na Arca da Aliança, especialmente o segundo mandamento, foram modificados para dar a mediação dos santos e a veneração das imagens. O Catecismo, na página 539, cita os 10 mandamentos como em Êxodo e Deuteronômio, mas na forma catequética, o segundo mandamento não aparece. Foi fundamentando-se no mistério do Verbo encarnado que o Sétimo Concílio Ecumênico em Niceia justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original, e quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. A Bíblia é clara em condenar a adoração de imagens, a veneração de qualquer imagem, ou mesmo orar àquele a quem ela representa, configura a quebra do segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens de escultura. Um quarto ponto foi a guarda do sábado, do quarto mandamento, que foi substituída pela observância pagã do domingo. Aqui no Catecismo, na página 568, nós lemos: Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, que se segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. A tentativa de mudar o dia de guarda do sábado para o domingo é um claro ataque à lei de Deus. Não existe nenhum texto da Bíblia que apoie isso. Ao contrário, existem mais de 100 textos da Bíblia que falam sobre o sábado e a sua santidade. E aqui, na encíclica papal, escrita pelo Papa João Paulo II, na página 20, nós lemos: a passagem do sábado para o domingo, por ser esta dependência essencial que o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus, os cristãos, percebendo-se da originalidade do tempo novo e definido, inaugurado por Cristo,
assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. A noção bíblica da imortalidade da alma também foi suplantada pela teoria pagã da imortalidade da alma. E no Catecismo, na página 105, nós lemos: a Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Isso está totalmente em desacordo com a Bíblia. O profeta Ezequiel escreveu: a alma que pecar, essa morrerá. O ensino bíblico é claro: a alma é mortal. E não existe algo que, separado do corpo, possa ter consciência. Um sexto ponto tem a ver com a gloriosa esperança na segunda vinda pessoal e visível de Cristo para a salvação eterna dos justos. Essa doutrina bíblica deu lugar à teoria pagã de recompensa logo após a morte. O Catecismo, aqui na página 281, nos ensina: a alma na morte vai ao encontro de Cristo e o corpo cai na corrupção. Isso contraria a ideia bíblica de que a recompensa dos salvos só será dada na volta de Jesus. Ninguém recebe a vida eterna antes do momento em que Jesus voltar e todos os salvos receberem o dom da imortalidade e da vida eterna. Satanás profanou o santuário de Deus para obliterar a obra de Cristo. Seu grande engano consiste em apresentar a Cristo sobre uma outra ótica, não vista nas Escrituras. Através de seus ataques na história, podemos perceber o quanto odeia as verdades relativas ao santuário e a obra de Cristo em nosso favor. As palavras do autor de Hebreus são confortadoras. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Façamos de Cristo nosso arrimo e segurança na luta espiritual. Perceba que, como aprendemos hoje, há uma tentativa de atacar ao santuário de Deus e a obra que nesse exato momento Cristo realiza a nosso favor. Por isso eu convido você hoje a se colocar de pé em favor da verdade que temos aprendido e, pela graça de Deus, viver isso na sua experiência. Vamos orar por isso? Nosso Pai, graças te rendemos porque temos em Tua Palavra a verdade clara e transparente. Que nós possamos amar e praticar essa verdade e que nós possamos estar protegidos contra os erros que hoje se tem ensinado, mesmo no mundo cristão. Tome a todos nós em Tuas mãos nesta hora e nos prepara para o céu. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Vimos hoje a respeito do ataque ao santuário. Mas você sabe que não existe mais na Terra um santuário físico, porque o último foi destruído no ano 70 de nossa era. Aonde está o santuário de Deus hoje? Em nosso próximo encontro, vamos aprender sobre um outro santuário e uma doutrina paulina muito importante para a nossa vida cristã. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.